Então, amados, como eu disse, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E então você me pergunta, irmão, com base em que você diz que nosso Senhor Jesus Cristo, ele talvez venha a ser um exemplo, né? Capaz de fazer com que não só o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos fossem ali, né, incitados a também admoestar os demais discípulos a também seguir essa linha de pensamento. Não sei, mas de repente as Sagradas Escrituras elas falam por si próprias, né, por si mesmo. Vamos lá, vamos dar um exemplo sobre qual for a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo com relação à questão, né, ou à situação do interesse do trabalho, né? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 5, fala sobre o episódio do paralítico de Betesda, né? E lá pela altura dos versículos 16 e 17, quando ali Jesus defendia sua igualdade com o Pai Celestial, ou seja, com o Deus Criador, né? Falavam aqueles que disputavam com ele coisa no seguinte sentido, acompanhe. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então daqui podemos perceber que com relação ao assunto do trabalho, nosso Senhor Jesus Cristo deixa bem claro a ideia de que trabalhar é preciso, né? Olha só como ele se expressa: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso porque, como diz no versículo 16, por causa do fato de aquela cura ter acontecido no sábado, havia se levantado uma perseguição a fim de também o matá-lo, ou seja, queriam matar a pessoa, né, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por quanto ele havia curado ali no dia de sábado, né? E para quem conhece um pouquinho sobre a religiosidade que havia na época de nosso Senhor Jesus Cristo, né, em meio à cultura da época, né, cultura dos judeus, no caso, havia uma lei que falava sobre o sábado, né? Então, mas de repente o que podemos vir observar rapidamente é que não se tratava nada mais nada menos que uma sociedade dentro desse sentido, né? Ou seja, o propósito, né, daqueles religiosos ali era inserir essa ideia do descaso quanto à questão do trabalho, né? Não pode partir de outro princípio. Apegados a uma falsa ideia, né, de que semelhantemente a Deus, né, como podemos observar agora, olha só, com base naquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 2, né, os religiosos da época de nosso Senhor Jesus Cristo, eles já de muito haviam criado esse tipo de costume, né, de ideia, né? Eles faziam a ideia de que talvez por meio né, do exercer da sua religião, talvez isso fosse como um quesito, ou seja, como uma ordenança partida do próprio princípio da, da boa vontade, né, da ação do Pai Celestial. Quando Jesus Cristo de repente então aparece ali quebrando todo esse dogma, né, que havia ali, né, todo esse tipo de ideia fajuta e mentirosa que por ali ocorria, né, essa ideia do inferno, né.
qual leva as pessoas a acreditarem realmente que trabalhar de alguma forma não venha a ser preciso, né? E que talvez haja talvez um outro meio o qual venha a fazer com que assim também agindo muitos possam vir tirar vantagem, né, com isso. Besteira. Então, como eu disse, no capítulo 2 do livro de Gênesis, né, a partir do versículo 1, diz algo no seguinte sentido: acompanhe. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, com base nisso, havia um costume dentro da sociedade judaica e a sua religião de que, como imitadores, né? Ou seja, você vê como o diabo ele tem essa capacidade de querer imitar a Deus, né? Olha só, pretende, como imitadores de Deus, eles também deveriam descansar, né, no dia de sábado. Não digo a vocês que houve um momento da história na qual assim Deus o permitiu, né? Mas o que a mensagem do Evangelho nos revela, mas é que com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, todo aquele conceito antigo haveria de ser colocado por terra, né, porquanto Deus estava ali expressando o verdadeiro manifesto da sua vontade na pessoa de seu Filho, né? Então todas as palavras de Jesus Cristo sempre foram verdadeiras. Toda a questão que ele levantou acerca da religião, acerca dos costumes, acerca daquela contenda que todo mundo entende que houve entre ele e os religiosos da sua época, né? Seus contemporâneos, né? Seus irmãos também na fé da promessa, né? Tudo aquilo, né, que fora consumado é algo de verdadeiro. E a palavra de Deus também afirma que nenhuma das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo foi de particular interpretação, ou seja, algo fora dentro do contexto da vontade do Pai. Ou seja, Jesus Cristo sempre andou dentro do centro da vontade do Pai, porquanto não fazia obra alguma que não viesse a ser primeiramente algo sugerido de dentro da intenção do coração e da ideia da mente do Criador. Amém? E ali comemoravam uma festa, né? No caso, diz a palavra de Deus, amados, que durante esse episódio da cura do paralítico do tanque de Betesda, o qual tinha 5 alpendres, né? Não sei, amados, se esses 5 alpendres aqui é algo relacionado aos 5 dias úteis da semana, né? No caso, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, não sei. Mas diz a palavra do Senhor que era período de uma festa. No versículo 1 diz, versículo 1 do capítulo 5, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, né? Então, mas havia uma festa, né? Eu não sei muito bem, né, em que ocasião, em qual porque durante os censos ali no deserto foram estabelecidas algumas festividades, né, para a alegria do povo, né, para a aclamação do nome do Deus que havia tirado o povo da mão opressora, né, do jugo dos egípcios, né. Havia uma necessidade que ali houvesse também, por certo tempo, um momento para adoração, né, para o louvor, também para o gesto de gratidão e também as festividades, né. E é nesse contexto que lá no livro
de Levítico, no capítulo 23, também fala algo sobre a possível festa, né, que ali, como diz o relato descrito lá em João, né, a possível festa que ali também, como que por tradição, mais uma vez, ali se repetia. Não sei ao certo se era a mesma festa, né, mas segundo aquilo que quero dar a entender, vou usar esse texto aqui como algo para a exposição, né, no sentido da busca, da explicação das palavras, né, a fim também de que quem tem ouvidos ouça, né, e quem tem entendimento venha a compreender, né, a real necessidade que há no sentido de cada vez mais nos apegarmos à palavra e à prática daquilo que também nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou. Amém? Vamos lá.